Boa tarde a todos. É uma satisfação receber a todos nesta tarde. Declaro aberta a 41ª audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para tratar de assuntos relacionados aos gastos efetuados pela administração municipal em razão da chuva ocorrida no último dia 23 de novembro aqui em nossa cidade. Esta audiência foi solicitada pelo nobre vereador Lineu Navarro. Gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridade desta audiência pública o senhor Marcos Antônio de Tomaso, secretário municipal de Serviço Público, mais conhecido como Xireia. Gostaria também de convidar o diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Cabaleiro. Por gentileza, prazer recebê-los aqui. Gostaria de destacar aqui a presença do vereador Sérgio Rocha, assessores do vereador Penha, de Tim Mateus, Lineu Navarro. Agradecer aí o pessoal da imprensa e dizer que essa iniciativa do nobre vereador Lineu Navarro foi pelas circunstâncias e as formas que ocorreram no dia daquele evento, que foi um evento significativo aqui na nossa cidade, mas como o nosso parlamento, e é da nossa competência, que estejamos atentos à forma que se faz os gastos com o dinheiro público. O vereador teve essa iniciativa, é um vereador vigilante aqui na nossa casa, então solicitou esta audiência para que os senhores tivessem a oportunidade de estar prestando esclarecimento em relação ao número que foi falado sobre os gastos da limpeza que precisou fazer na cidade. Então, gostaria de convidar para que estivesse ocupando o cargo e dirigir os trabalhos dessa audiência o vereador autor da solicitação dessa audiência, o vereador Lineu Navarro. Por gentileza, vereador. Enquanto o vereador se dirige aqui, gostaria de comunicar aqui que eu recebo a justificativa da ausência do nobre vereador Eduardo Martins. Boa tarde a todas e a todos presentes. Queria de antemão agradecer a abertura da audiência pelo vereador presidente da casa, o vereador Lucão Fernandes. Agradecer a presença do Pedro Cabaleiro, que é diretor do Departamento de Defesa Civil do município de São Carlos, ao Marco Xireia, que é o nosso secretário municipal de Serviços Públicos, e fazer uma pequena introdução antes de que o Pedro possa usar da tribuna. Tá? A forma que nós pretendemos trabalhar, primeiro deixar claro, eu vou falar, vou abrir a audiência, para dar até o conteúdo, porquê da necessidade dessa audiência, no meu entendimento, o que foi aprovado pelo Legislativo na última sessão ordinária, na semana passada. Então, passa a ser um instrumento do Legislativo, essa audiência pública, e depois vou ceder para cada um até 15 minutos que queiram usar da palavra. Depois a gente volta para questionamento dos vereadores ou pessoas que queiram questionar alguma de suas colocações. Tá? A ideia dessa audiência, nós, na verdade, não vamos nos pautar na desgraceira que foi a chuva do dia 23 de novembro. Isso foi realidade em grande parte da cidade, e nós, que naquela data, inclusive, estávamos realizando uma série de oitivas da CPI, que apura possíveis irregularidades na execução e gestão do contrato que existe entre a Prefeitura Municipal e a empresa Revita Engenharia e Sociedade Anônima, né, Laíde? A gente estava na biblioteca da casa aqui, nós também fomos assolados com uma verdadeira inundação interna e externa, não podia sair, e dentro também estava muito complicado de andar, dadas as goteiras que, infelizmente, existem no telhado do prédio onde está a biblioteca municipal. Obviamente, tínhamos notícias do que acontecia muito na região do Mercado até a região do Cristo, né, e alguns outros locais isolados.
O que nos causou surpresa foram os números divulgados pelo jornal Primeira Página, através da matéria, brilhante matéria do jornalista Fabinho Taconelli, que fala de números, na verdade. Como logo depois da enchente, a enchente aconteceu no dia 23, né, os alagamentos. Logo em seguida, no dia 24 de novembro de 2015, a publicação do decreto número 266 do senhor prefeito Paulo Roberto Otomani, que declara a situação excepcional de emergência no município de São Carlos e faz os considerandos, e, obviamente, no seu terceiro artigo desse decreto, ele estabelece, de acordo com a Lei 8666, a possibilidade da dispensa de processo licitatório normal para a contratação de serviços, obras, pessoal, para que possa resolver os problemas gerados a partir desta tromba d'água no município de São Carlos, pelo período de 90 dias, podendo até ser concluído em até 180 dias, obviamente, nos causou estranheza. Eu vou ler alguns trechos da matéria. A matéria fala o seguinte: relatório da Defesa Civil mostra que as chuvas que atingiram São Carlos no último dia 23 de novembro deixaram um enorme prejuízo aos cofres públicos e aos comerciantes. Os gastos com limpeza e reparos atingiram os 3,8 milhões de reais. Já os comerciantes e demais cidadãos perderam 2,5 milhões, a maioria em bens materiais. Aí tem a descrição. Na estatística, constam danos em 111 lojas comerciais, 12 residências, 63 carros e 32 motos. Além disso, foram retiradas 12 toneladas de entulho. E o documento aponta que 12 residências sofreram danos. Como, evidentemente, isso aqui são todas propriedades particulares, entendo que não está dentro dos 3,8 milhões de reais apontados pela Defesa Civil como gastos do poder público. Por outro lado, o decreto do senhor prefeito Paulo Roberto assegura no seu seguinte, considerando o seguinte: a necessária limpeza das ruas, bueiros, reconstrução de calçadas, podas de árvores, manutenção e recuperação dos prédios públicos, dentre outras. E cita escolas que teriam, na verdade, sido afetadas, escolas municipais teriam sido afetadas pelas chuvas. Então, em função disso, Pedro e Marcos, o que eu queria, na verdade, que fosse esclarecida a casa, o que efetivamente a Prefeitura fez ou teve de gastos num curto período de tempo, de dia 23 de novembro. Nós estamos hoje no dia 14 de dezembro, portanto, está completando agora 20 dias, é isso? 20 dias, né? E eu vi nos primeiros dias, efetivamente, algumas pessoas trabalhando a mais na região do mercado. 27 dias, né? Não, do 23 de novembro para hoje, Batista. Você tira, hoje é 13? Não, você tira 9. 21 dias, 21, 22 dias. 23. Né? Inclusive a calçada da peixaria do mercado até lá na frente não foi nem reparada ainda, está toda a descoberto ainda. Está fazendo, né? Mas não foi concluída, né? Não foi concluída ainda. Como a matéria é do dia 6 de dezembro, se presume que esse gasto tenha sido realizado em 15 dias. É o que demonstra a matéria. Então, queria, primeiro, que o Pedro pudesse falar em relação a isso. Eu queria que se pautasse muito especificamente em relação a isso, viu, Pedro? Depois, obviamente, como você é da Defesa Civil, né, até para esclarecer como que a Defesa Civil está atuando hoje, prevenção, tudo mais. Acho que é importante para cá as pessoas que estejam acompanhando essa audiência pública tenhamos dados. Mas, obviamente, eu queria me pautar naquilo que foi objeto desta audiência pública pedida por mim e aprovada pelos senhores vereadores. Então, da onde vieram esses valores, né, quanto que foi efetivamente utilizado e aonde o decreto de emergência, excepcional emergência, efetivamente foi usado para qual contratação do quê? Esse é a cópia do relatório e os documentos que vão para Brasília, etc.
Só registrar aqui, o Pedro está me deixando aqui, olha, documentos, declaração municipal de atuação emergencial, referente ao dia, né? Do dia 23 de novembro. Documento do formulário de informações do desastre que ocorreu, também em relação ao desastre do dia Sempre que ocorreu, dia dia 23, da Secretaria Municipal da Defesa Civil também. Um documento que fala da precipitação das chuvas de 2005 até agora 2015, quais foram as médias mensais, né, presumo que seja isso, e depois o relatório de informação do desastre, agora referente ao dia 23 de novembro. Pois Sim. não, Pedro. Bom, boa tarde. Eu acho excelente essa oportunidade que nos dão, senhor vereador Linneu, porque até eu tinha chegado a pedir a tribuna livre para o dia de amanhã, justamente para trazer esses dados para os senhores vereadores e para a comunidade de São Carlos. Bom, eu quero já esclarecer, então, especificamente, que a gente não, no relatório, pode se observar que eu acho que estamos tendo um erro de interpretação. As perdas que tivemos, né, o prejuízo estimado do público é de 3.800.000. Não quer dizer que foram gastos 3.800.000. Então, há um erro de interpretação do que saiu no jornal por nosso relatório. O senhor pode observar que a gente fala em perdas materiais, não se fala em investimento ou em gasto. Só desculpa, Pedro. Eu li textualmente o que está escrito aqui, o tempo verbal é muito claro. Atingiram o passado. Sim. Os gastos com limpeza e reparos atingiram os 3,8 milhões de reais. Mas esse tempo é passado. Mas está errado. Ah, está errado. Está errado. Então, precisa mandar uma nota para o jornal para fazer a correção. Mas Sim. está aí escrito, eu li o que está Sim, escrito. sim, mas está errado. É assim, essas perdas materiais públicas de 3.800.000 são calculadas nas 4 horas, mais ou menos, que a partir da emergência. O que a gente faz? A gente faz um levantamento por metro quadrado, né? Uma estimativa, né, em valores por metro quadrado, que se for olhar, só no caso do lado do Gregório, são em torno de 42.000 metros quadrados, porque foram várias ruas que você perdeu: calçada, asfalto, sarjeta, bueiros, boca de lobo, postes. Estou me referindo só à região do Gregório, porque houveram outros pontos também. O que é público, Então, a gente faz um cálculo estimado. Eu não recebi, ou seja, a Defesa Civil não recebeu nenhum relatório da Secretaria de Serviços Públicos, nem de obras, do que se gastou. Isso é uma estimativa, porque a lei federal exige que a Defesa Civil, no dia, 24 horas nós temos para mandar esse FIDE que eu deixei aí com você, que é o relatório, para ele ter uma estimativa, porque ele tem que comparar com o PIB, com a receita líquida, para ver quanto perdeu. Porque se ultrapassar uma porcentagem muito alta nas perdas, tem que declarar calamidade pública. E aí já vem intervenção do governo federal, etc. Então, esse aqui é uma perda, de prejuízo estimado do que é público. Assim também como o privado, senhor vereador. Por exemplo, no caso, a gente percorreu as lojas. O dono da loja, ele te diz: olha, eu acho que eu perdi tanto. A gente anota isso. Eu não consigo saber cada calçado, cada peça que ele perdeu. Por exemplo, dos veículos, foram 63 que a gente fotografou. Que a gente entra na enchente fotografando. Às vezes a gente deixa de até auxiliar pessoas, porque eu tenho que documentar. E 63 veículos. Tem um lojista, hoje de manhã, me estava falando, que ele perdeu 2 veículos, que valor de 150 mil. Né?
E nós temos aí duas ruas que criam uma enxurrada que desce arrastando veículos. Então, são todos valores estimados. Eu não tenho isso na ponta do lápis. Assim também, por exemplo, dentro essa estimativa, senhor vereador, por exemplo, do SAE especificamente, trabalharam 3 caminhões basculantes, um caminhão-pipa, uma pá carregadeira, 3 retroescavadeiras. Isso tem custo. Isso tem um custo, porque vai consumir combustível. Alguns funcionários, imagino, porque eu não recebi nenhum relatório, devem ter recebido hora extra, porque trabalharam à noite. Porque a enchente foi mais ou menos às 3 da tarde, e isso se prolongou até depois das 6. Então, a gente faz uma estimativa de perdas e prejuízo. Não é gasto, deixar bem claro. A gente não recebeu em nenhum momento nenhum relatório, nem da Secretaria de Obras, nem do SAE, nem de Serviços Públicos. Olha, eu gastei tanto. Eu sei, por exemplo, que Serviços Públicos, com os funcionários deles, mais os da Revita, quase tinha 70 pessoas trabalhando, né? Especialmente aqui no centro, tinha que limpar e deixar organizado para o outro dia. Mas tivemos, por exemplo, o senhor mesmo tinha falado, acho que falou para a imprensa, de retirada de entulho e limpeza, né? Tantas toneladas. Na verdade, por exemplo, na curva do Joinha, houve um deslizamento de solo. Lá foram usados, se não me equivoco, 5 caminhões, mais a pá carregadeira. Nós chegamos a interditar, porque a lama, no relatório tinha foto, ela tinha quase 1 metro de altura. E algum veículo poderia bater e cair, etc., né? A gente interditou e só aí devem ter sido quase 20 toneladas de solo, né, que deslizou. E deslizou de uma área que tinha vegetação, né, que a gente, vou dizer, a gente achava que nunca íamos ter um deslizamento naquele local, e sim onde está tendo uma obra de construção civil. Mas, enfim, então eu queria deixar que eu acho que, assim, houve um erro de interpretação, não sei, talvez foi uma falha da Defesa Civil em não mandar uma nota para o jornal, explicando isso. Eu acho que a gente errou. No relatório, o senhor tem as ruas, todas as que foram atingidas, as residências, né? E quero também deixar claro que tivemos um colapso da lateral à direita, a montante, ou seja, para cima da nova ponte, da rua, entre a Rua Barbosa e a Dom Pedro, caiu a lateral. Não sei se vocês já foram constatar lá. São quase de 40, quase 50 metros, que vai ter que refazer. Tem uma tubulação de esgoto também, que tem que ser arrumada. Eu não recebi a estimativa, por exemplo, da Secretaria de Obras, de quanto vai custar isso. É o tipo de obra que, tendo o projeto, o prefeito pode solicitar ao governo do estado que vem verba. A 20% a prefeitura tem que assumir. Então, dá para arrumar, dá para fazer isso aí. Eu não estimo, mas, assim, superficialmente, um cálculo deve ser em torno de R$800 mil. Então, isso entra dentro desses 3.800.000, né? Eu só quero dizer que isso também está dentro desse valor estimado. Mas volto a dizer, isso aqui é um valor estimado de percas, de prejuízos, né? E não de gastos feitos definidos. Avançar até, Pedro, você cita aqui o seguinte, causas e efeitos, no documento você mandou oficialmente que é o formulário de informações do desastre. Sim. Causas e efeitos do desastre. Em virtude das chuvas fortes da data de hoje, que precipitaram a cidade de São Carlos, houve alagamento das ruas perpendiculares às paralelas do córrego Gregório, ocasionando enxurradas e alagamentos em edificações, bem como a destruição do leito carroçável, do pavimento asfáltico das diversas vias, bem como danificação de lateral da canalização do córrego. Você falou que teve 42 mil metros quadrados de pavimento asfáltico destruído na cidade? Não. Você falou no começo isso? Não.
Dessas ruas você cita aqui, você cita as ruas depois. Isso. Qual efetivamente teve destruição de pavimento asfalto? Porque eu ando por ali direto, eu não vi pavimento asfalto destruído. Então, Eu não vi mesmo. tivemos, Vou falar a verdade pra você. se o senhor andar entre a Geminiano e houveram placas que se desprenderam, sim. Eu tenho uma foto, na hora. Mas chega esse percentual de 42 Não, metros quadrados? então, a gente pega a área, o cálculo de área é geral, não específico que 42 mil metros de pavimento asfáltico não se perderam. Não, senhor. Quando você tem uma emergência com percas, com prejuízos, tecnicamente a gente chama da área ou zona quente, né? É a área onde está em emergência. Esses 42 metros são, na verdade, 50 metros, 25 para cá, 25 para cá do córrego, e pegando até não me lembro, a rua, até quase onde abre o córrego de novo, né? Porque tivemos percas até lá, né? Fora a rotatória do Cristo, né? Então, o cálculo se faz geral, né? E uma estimativa. Só quem pode dizer que foram tantos metros quadrados, serviços públicos e obras. Eu não tenho esse dado, até porque eu nem recebo essa informação. Num primeiro momento, eu faço geral e área, né? Porque, só para dizer, por exemplo, a bacia do Gregório tem 12 quilômetros quadrados que recebe água, 12 quilômetros. Em torno de 20% dela, ou talvez 25% dela, ela está permeável, ou seja, a água penetra. O resto está impermeável. Então, eu consigo ter o cálculo de quanto de água eu recebo lá, né? E, então, as águas, quando elas vêm destruindo. Por exemplo, eu sei que duas ruas onde a água desce a velocidade, a 9 de julho e a Episcopal, são as duas únicas, que a água assim vem com muita violência e que poderia ter... o senhor pode observar que na frente do mercado, onde foi canalizado o córrego e coberto a parte de cima, a placa trincou em vários pontos e desprendeu aquele cimento. Isso é para nós de prejuízo, aquele cimento que foi colocado em cima para que não fique o buraco, etc. Assim como o senhor falou, a calçada lá do Peixe Brasil, né? Então a gente faz o cálculo geral, mas não quer dizer que isso seja específico. Isso é só a área. Só a área. Deixa claro? Mais alguma pergunta? Não, a ideia é que agora o Xireia fala, o secretário de Serviço Público, tem a ver com a área dele, depois... Eu só para fechar, eu queria alertar que é importante, tem uma lei municipal, de um estudo que foi feito, o plano diretor de drenagem, e que precisa ser atendido para não termos mais esses problemas. A gente está vendo, estou dizendo, a Prefeitura Municipal, nós fizemos uma cotação com a empresa que montou todo o sistema do Rio para colocar um sistema de alerta. Porque, se vocês observarem, aqueles carros que estavam na via pública são os que causaram mais dano para o lojista, porque a água batia no carro e entrava na loja em grande quantidade. Teve loja que a água entrou a 1,50 m, mas é porque o carro estava lá, flutuando, etc. Então, se a gente conseguir montar um sistema de alerta e treinar a comunidade a tirar os carros, nós já reduzimos bastante os problemas. E hoje o Brasil tem tecnologia para isso, só que tem um custo. Por exemplo, a estimativa que eu posso lhe passar por escrito, senhor vereador, isso, a empresa do Rio, olhando a planta do local, etc., num sistema totalmente automático, né? Ele não depende do homem, né? R$1.300.000, né? Sexta-feira vieram técnicos do IPT aqui, estiveram com a gente, eles já conhecem porque eles fizeram aquele relatório, o relatório do mapa de riscos do município, e falaram que eles podem ajudar a gente, que eles têm um sistema um pouco menos sofisticado, mas que só vai custar o equipamento, né? E nessa semana, antes de Natal, nós pretendemos já começar o processo para tentar implantar rapidamente. Mas é importante lembrar a vocês
que o professor Suami Vilela foi quem fez aquele projeto do plano diretor de drenagem, e que se esse plano fosse atendido ou cumprido, nós talvez pudéssemos até eliminar o problema no caso do mercado especificamente. E só quero lembrar que a partir que a gente tem o relatório do IPT com mapa de riscos do município, que vou dizer, custou fazer, levamos 2 anos para fazer, né? Pode ser solicitado verbas ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Integração Nacional, Governo do Estado, para fazer essas obras. Mas a gente precisa de vocês, precisa da união da classe política para conseguir isso. Pedro, me permite só um esclarecimento, presidente. Na proposta do IPT, o custo seria apenas dos equipamentos, é isso? Foi isso que você disse? Sim. Existe mais ou menos uma estimativa de quanto seriam esses equipamentos? Qual é mais ou menos a estimativa de equipamentos necessários? Olha, eu visitei todo o sistema Cantareira, que eles instalaram em alguns pontos, o da ESP, né? Não, é o da Sabesp. E eu estive no Rio de Janeiro. Uma torre com equipamentos, porque você tem que ter visual, sonoro, etc., né? Uma torre custa em torno de 40, 50 mil reais. A torre. Eu imagino, não tenho certeza, se o IPT vir montar, porque até pelo que eu conheço, o IPT não montou uma ainda no estado de São Paulo. Eles essa semana, estavam em Salvador, não sei se estavam em Salvador, tiveram 80 mortes recentemente. Então, eles estavam em Salvador vendo para instalar lá. E aí, quando surgiu essa emergência, o Marcelo Gramami, que é um dos técnicos do IPT, que é são carlense, ele falou, não, eu vou para São Carlos. Ele esteve sexta-feira aqui. E agora nós temos que mandar um ofício, o prefeito está mandando essa semana, para ver, e para tentar conseguir o custo mais baixo, né? Ok. Eu acho que estamos com todas as ferramentas para fazer, né? É importante ter essa vontade política de fazer. Perfeito, Só obrigado. para complementar a pergunta do Bragato, para mais claro, uma torre custa isso, equipamento e mais torres, quantas torres são? Então, Lineu, muito boa a sua pergunta. Por exemplo, hoje nós já temos 8 pluviômetros, né? Cada pluviômetro custa em média em torno de R$3.000. O Ministério de Ciência e Tecnologia instalou 3 automáticos, que são bem mais caros. Já estão funcionando. Inclusive, se o senhor quiser acessar do seu computador, o senhor sabe quanto choveu em Água Vermelha, por exemplo, que um fica em Água Vermelha, né? Na verdade, temos um em Água Vermelha, outro na bacia do Monjolinho e outro aqui do Gregório. Temos 3. E depois temos o que o Ministério também trouxe, que estamos instalando. A gente precisa integrar eles automaticamente, que isso já é um equipamento que já está, né? Então, por exemplo, isso normalmente te vão cobrar, uma empresa de fora te vai cobrar 10 mil cada um para fazer integrado. Então, isso já cai. Então, eu imagino que por menos de R$300 mil a gente consiga montar um sistema. E o senhor pode ter visto na cidade, nós estamos com odores eletrônicos de uma empresa privada. E eu acho que pode se integrar, inclusive, a essa rede, desde que o dono deixe, para dar alertas, né? Eu acho que o custo cai bem menos, né? Talvez, se 1.400.000 eles pediram só para o Gregório, né? Essa é uma estimativa. Claro, eles estão cobrando pluviômetro e outras coisas, né? Mas você vai ter um pluviômetro que você vai cobrar R$200 mil aproximadamente. Mas se colocarem 2 torres, região do Gregório sempre, 2 torres, R$100 mil, né? Os pluviômetros nós já temos, só temos que integrar. Talvez uns R$300 mil a gente consiga colocar o sistema. Só para complementar, nós amanhã estamos pegando um equipamento da Federal, comprado pela UFSCar, que vai ser instalado na Defesa Civil. É um computador com 12 processadores em espelho, que vai estar integrado no sistema do INPE de São José dos Campos. O convênio com o INPE, o prefeito já assinou, só não assinou o diretor do INPE, e estamos aguardando. Mas tudo isso
pode ser integrado no sistema. Na verdade, a gente já vinha trabalhando nisso, só que tudo é muito lento, né? Secretário. Boa tarde, Lineu, nobres vereadores, população. É um prazer estar aqui com você, Lineu, explicar à população o que está havendo nessa discussão. Primeiro, veja só, quero deixar meus préstimos a toda a Baixada, porque eles sofreram com essa catástrofe que teve em São Carlos. Outra coisa, o que eu queria falar para você é o seguinte, ó, todos que perderam lá embaixo, a prefeitura, através do prefeito municipal, pediu para mim montar uma equipe emergencial lá, junto com a Obras. Estamos fazendo o que pudemos fazer, porque não temos dinheiro. Todo mundo sabe que estamos passando um aperto. Então, fizemos lá com material areia, pedra e cimento, a construção das calçadas quebradas, certo? Que foram jogadas ao vento. Pelo nome, a chuva que veio, ela levou tudo que tinha pela frente. Ela levou grade. Isso também fica, a população, ela tem que nos apoiar numa coisa. Pedir para a população o seguinte, o que está acontecendo, Lineu, muita gente está colocando muita coisa às beiras dos rios. Os bueiros, não é só, a gente faz a limpeza, o que acontece? Você passa na rua, o cara joga saquinho, ele come o lanche e joga o saquinho do lanche para a rua de novo, à noite. Quando chove à noite, entope o bueiro. Logicamente, o que acontece? Vai acontecer o quê? Como isso daí foi muito rápido, essa chuva foi muito rápida, então os comerciantes tinham algumas coisas na calçada, certo? Porque o lixeiro ele passa ali 6 da tarde. O que acontece? Teve muitos que colocaram saquinhos na rua. Tanto é que eu mesmo retirei, Pedro também, muitos sacos de lixo, e principalmente dos catadores de papelão, deixaram nas guias. Então, o que ocorreu? Como foi rápida a coisa, não teve condição. E o que aconteceu com os lojistas foi o que o Pedro falou. Não deu tempo, os carros, a maioria foi os carros que bateu nas lojas, não foi a água. Agora, em questão de verbas, você está me perguntando aí, certo? A maioria aí não temos esse preço ainda, mas eu posso fazer um levantamento para você. Nós trabalhamos com caminhões do SAI, trabalhamos com caminhões da limpeza pública, caminhões da Revita, que hoje está com o grupo emergencial, em torno de 70 pessoas, mais ou menos. E eu queria deixar um agradecimento, principalmente aos jipeiros de São Carlos, que ajudaram-nos até a fechar o trânsito. Nós nos ajudamos ali na José Bonifácio e outros turnos da rua. Agradecer também a Defesa Civil, os bombeiros que foram essencialmente corajosos em... eu vi bombeiro andando com 1,5 metro de água. Outra coisa também, a Polícia Militar que nos deu uma mão. Graças a Deus, a cidade é feita de gente que procuram ajudar a população. Como vocês estão interessados em saber quanto foi o gasto, eles também fizeram a parte deles. 8 caminhões foram tirados de lama da marginal inteira. Isso aí, só ali, como o Pedro falou, o Pedro não acompanhou essa limpeza. Essa limpeza foi retirada, 8 caminhões, isso 80 metros cúbicos só de lama, que desceu na marginal. Agora, aí teve também sofás, foram retirados sofás, acho que foi 4 ou 5, que desceu também lá para o Rio, para o mercado. Aquela peixaria foi uma catástrofe com eles ali, até freezer foi arrastado da loja, que ele não teve condição e tempo de fechar a loja. Ali do lado onde você me perguntou, ao Pedro, se estava fazendo a calçada, lá estamos fazendo, porque a gente está tentando arrumar o máximo possível. Eu acredito que até sexta a gente está deixando tudo em ordem, a baixada do mercado. E eu queria parabenizar aos meninos que estão trabalhando no mercado lá, que fazem parte desse mutirão, a garra que eles estão trabalhando nesse sol
E dizer para você o seguinte, que tivemos lá limpeza de sarjeta, boca de lobo, poste caído para a rua, árvores caídas, o muro do SEMI que caiu, o muro da escola da Hermentina, e teve escolas que teve invasão de água, teve escolas que deu problema de vazamento de água. Nós estamos, então, fazendo uma recapitulação e tentando fazer o máximo possível, porque com dinheiro é fácil, sem dinheiro é difícil, entendeu? Outra coisa também eu queria deixar aqui bem claro o seguinte: não sei se vocês sabem que tem um rio que passa dentro da João Faber, certo? Esse riozinho também trouxe tudo aqui na José Bonifácio. Então, o que acontece? Se unir dois rios, um bate no outro, a probabilidade de quando se encontram os dois, o que acontece? O Pedro até pode me informar melhor que eu. O que vai acontecer? Como a duela é 3 metros de altura, ela tem ar lá dentro. Então, quando ela vem, o ar vai junto. Quando se junta, faz uma explosão por baixo, e é onde solta toda a parte de ladrilho que tinha no mercado. Tanto é que foram grelhas, o que tinha de coisa estragada ali, eu dava dó. E até hoje estamos retirando coisas de dentro do rio, mas aos poucos, porque muita coisa não teve jeito de tirar, porque a chuva levou e foi parar lá embaixo na barragem. Mais alguma coisa? Uma pergunta técnica, na verdade, para você. Claro. Um caminhão, ele retira quantas toneladas ou quantos... Olha, veja só, o caminhão, veja só, se ele é 5 metros cúbicos, certo? Ele leva 5 metros cúbicos. Se ele é 10, o caminhão grande é 10 toneladas. Então, é o seguinte, o pequeno é 5 toneladas que leva, certo? Um metro cúbico é uma tonelada? Não, o pequeno leva 5 toneladas e o grande leva 10 até 12. Aí isso depende tudo do material, bem disposto o seguinte, se eu fosse, por exemplo, se eu for carregar um caminhão de pedra, ele leva 10 toneladas até, faltando 10 centímetros na garganta dele, ou seja, na caçamba. Se ele ficar com aquele volume maior, ele pode levar até 12, certo? Mas do jeito que tinha que ser feito corrido o negócio aí, foi tirado em torno aí de 80 toneladas de barro da marginal entre o Cristo e entre a USP ali. E sem contar aqui, ó, para você ver, o cartódromo não deu enchente. Por quê? Todo mundo pergunta, mas o cartódromo não encheu. Encheu um pouquinho. Mas, veja só, lá tinha se feito o quê? Toda a limpeza da boca de lobo, e o pessoal de lá está entendendo que não pode deixar saquinho na rua. Certo, Sérgio? O que acontece? Então, graças a Deus, eles estão limpando. Agora, outra coisa também, muita gente está conscientizando uma coisa. As praças, principalmente ali do cartório, as outras vezes que teve enchente, o cartódromo tem um edifício, eu não me lembro o nome, ele ficou com 1 metro de água. Esse ano não ficou. E esse ano foi muito pior a chuva. Então, o que aconteceu? Se o povo conscientizar de não deixar lixo na rua, não vai acontecer nada disso. Mas é difícil, o volume de água que foi fantástico. Não tinha condição, não deu tempo, entendeu? Esperava-se 5 milímetros, né, Pedro? Você falou? 6 milímetros. Foi passado para mim, né? 5 ou 6. E chegou a 58, não é isso? Certo, Leo? De 5 para 6, subiu para 58, são 52. Certo? A mais. E ele está falando para mim aí que talvez venha uma de 100 e pouco, né, Pedro? Então, a gente tem que ver e analisar direitinho. Certo? Muito obrigado. Bom, vou passar para os vereadores, mas antes eu queria fazer registro e perguntar 2 coisas. Primeiro, que nós, infelizmente, esse ano tivemos uma outra calamidade, que foi a situação da dengue, e essa casa alertava desde novembro do ano passado, quando teve uma audiência de prestação de conta quadrimestral dos gastos de saúde, já alertamos, depois foi feita uma audiência pública no começo de novembro, não se tomava providência em relação ao problema que vinha, as notificações aumentando, e a prefeitura andando em céu de brigadeiro, na verdade. Chegou começo de abril para decretar emergência
e se comprovou, na verdade, que deixou chegar uma situação de calamidade na cidade de São Carlos para poder decretar emergência, aí contratar 400 e poucos mil reais de caminhão sem licitação. Contratar equipe de médicos que pagou perto de 800 mil reais para fazer urgências na cidade, tudo sem licitação. Contratou pessoas de rua sem licitação. Contratou publicidade em jornais sem licitação, gastou perto de 300 mil reais só em jornais, rádio e televisão. Foi por volta de 2,5 milhões a 2,8 milhões de reais que se gastou sem concorrência pública. Se esperou chegar à situação. Então, quero registrar a minha posição aqui, quando se decretou uma situação excepcional de emergência na cidade de São Carlos, isso daqui, para mim, é para dar suporte para contratações sem licitação, mais uma vez na cidade de São Carlos, mais uma vez. E eu vou dar um dado. Eu, na verdade, eu sei que o Pedro é uma pessoa muito criteriosa ao elaborar seus relatórios, mas, efetivamente, não que você colocou aqui para mim, não me convence, Pedro, de forma alguma. De forma alguma. Inclusive, matérias de jornais, quando sai isso aqui, é para se anexar em relatórios, para se mandar para o governo do Estado, para se mandar para o governo federal, para buscar recursos da Defesa Civil do Estado ou do governo federal para implementar pequenas obras, reparos, sem licitação pública. Como foi feito no caso da dengue. Se acumulou a quantidade de notificações, o problema que estava na cidade, o caso de uma morte já ocorrida, inclusive, juntou tudo para decretar emergência, para poder justificar o Ministério Público estar contratando coisas sem concorrência pública. E quero pautar nas coisas aqui. O tapa-buraco, inclusive, está suspenso na cidade, tem uma equipe na cidade. Então, é impossível que em 15 dias tenham feito um tapa-buraco de 1 metro quadrado na cidade de São Carlos, baseado como consequência das chuvas. Não tem recap na cidade. Não tem hoje recap, já faz tempo. E os recaps que ocorrem, na verdade, são em função dos contratos lá de fora, lá de trás, que é o recap 14, que é do último ano do Oswaldo Barba, da administração passada, porque essa administração não conseguiu nada novo, a não ser aqui em cima, que foi localizado, que foi no Jardim Decresce, que era a obra feita para ali, que foi, na verdade, um recurso do governo do Estado, se não me engano, uma emenda do deputado estadual Massafera. Tudo o resto do recap foi feito, foi processo lá de trás. Então, isso aqui não originou gasto até agora em recap e nem tapa-buraco. Calçadas, vamos ser claros, quantos metros foram repostos de bloquete na Praça do Mercado? Qual outra praça pública foi feito piso, pavimento ou calçada em função das chuvas? Você está falando muito concretamente, você falou, está acabando esses dias, se não me engano ali são 50 metros de calçada, da Peixaria até chegar naquela rotatória da Zé Bonifácio, ali, né, Zé Bonifácio. Ali estão fazendo calçada de cimento, que antes era de bloquete. Está fazendo de cimento, acabando agora. Então, em 15 dias... Não, estou só falando, Freire, que efetivamente, em 15 dias não gastou nisso aqui em calçamento. Só para colaborar contigo, eu passei lá hoje, até comentei com o Pedro, lá tem uma equipe da Prefeitura, trabalhando, né? Da Prefeitura. Prefeitura, trabalhando. Embaixo tem a canalização do rio, tudo concreto, né? Não justifica a obra que está sendo feita lá hoje. Se o engenheiro for o Márcio, que tem que voltar para a universidade para pegar de novo um diploma, voltar a estudar. Aquele briquete em cima do rio, com areia, sem um grão de cimento, a próxima enxurrada vai levar embora de novo. Não precisa de enchente. Eu queria entender como é que se coloca briquete com areia em cima de a canalização de um rio, onde embaixo é concreto. Eu queria entender esse trabalho. Ali precisaria ser calçada de concreto. Foi feito parte da calçada próximo da Peixaria, ainda falta o acabamento, foi o trabalho rústico, está lá, mas a rotatória, aonde com certeza a próxima enxurrada vai desmantelar o serviço que hoje está sendo feito lá. Sabe por quê, Lineu? Está na Bíblia até. Não se constrói a casa sobre areia. Estão colocando briquete em cima da areia, solta, naquele lugar. Se o engenheiro Márcio vai estudar, Márcio, pelo amor de Deus. A próxima enxurrada vai tirar de novo o briquete, porque está colocando em cima de areia, e não justifica aquele briquete naquele local, porque para onde essa água vai? Se não tem lá embaixo, terra, só tem concreto.
Absurdo. Se tem ali 70 centímetros de terra, é muito naquele lugar. Absurdo, viu, Lineu? Só para complementar o que você está falando. Eu só quero concluir do meu entendimento, né? Não teve nada que justifique essa cifra astronômica. 70 pessoas que até que eu tirar esse caso, são além dos 110, 120 contratados da Revita? É isso? Porque eu não vi. Eu vi os mesmos funcionários da Revita trabalhando na semana seguinte na limpeza lá embaixo. Eu não vi ninguém até sem uniforme para falar que era uma empresa nova que estivesse fornecendo pessoas. Eram os mesmos servidores da Revita que foram concentrados na região do mercado e no começo da marginal, que eu passo toda hora lá, eu via, observava. Então, você falou 70 pessoas. Olha, eu não vi tapa-buraco, não vi calçada nova. Agora está concluindo esse pedacinho de calçada. Os poucos do briquete, acho que tiver uns 50 metros quadrados recolocados de briquete na área do mercado, não dá isso, não dá. Não vi nenhuma outra praça sendo refeita em função, até porque não tem praça nessa região, não sei, é do mercado aqui, é a Petroleto que chama, né, essa de cá, que não teve estrago, não sei, alagamento e limpeza. Então, eu queria, e aí o Pedro até falou, né, o dado colocado aqui no jornal, foi um equívoco, na verdade, mas equívocos que nem esse, além de dar suporte errado para documentos que vão do município para fora, apavora a população, vamos ser claros. Entendeu? E eu quero até citar um paralelo, Pedro. Eu liguei para Rio Preto esses dias atrás, porque Rio Preto também teve duas, não foi só no dia 23, foi dia 24 e dia 28. Lá decretaram o estado de calamidade, porque lá teve uma avenida, um quarteirão inteiro da avenida afundou, porque a canalização embaixo rompeu, e ali foi realmente, né, foi 120 a 130 metros de asfalto, que ruiu tudo, porque caiu, e está dando problema do lado, inclusive, nos edifícios que existem. Lá tem bairros, até agora, isolados, que os acessos estão bloqueados, não consegue. Tem estradas vicinais que rodaram, as pontes rodaram. Aqui não teve nenhuma ponte que rodou. Então, concretamente, eu acho que se fez aqui uma maquiagem para chegar a pedir recurso, que eu não sou contra que peça recurso, mas tem que ser concretamente em dados em que se apure efetivamente, comprove, na verdade, e traz um alerta para a cidade que efetivamente essa administração periga mais uma vez, fazer a decretação de urgência, de emergência, para poder fazer tudo sem licitação. E aí, eu discordo profundamente. Discordo profundamente, até porque o salário de funcionalista está sendo atrasado, porque não tem recurso. O governo deve encerrar o ano com mais de 20 milhões a 25 milhões de dívidas não pagas, de coisas já feitas na cidade, serviços prestados. Haja o caso da Revita, haja o caso da São Carlos Ambiental, né, CPFL, INSS, Fundo de Garantia de Servidores. Quer dizer, uma situação dessa, querer maquiar para pegar, né, fazer coisas sem contratação legal, eu realmente sei que não é o objetivo de vocês, mas tomar cuidado, porque essa administração, efetivamente, ela vai nessa via. Só queria colocar mais uma questão para o Pedro, se pudesse responder para mim depois, depois que os vereadores falarem. Tinha um sistema antigo que ele podia ser muito tacanha, até acho, muito simples, na verdade, né, mas que é o tal do sistema que contratou uma empresa que era de São Paulo, se não me engano, tinha um sisteminha no estágio de torpedo, que se passava para a CISC, e numa situação dessa, eu fui até verificar em alguns momentos que passaram, né, porque chuva pesada também teve em momentos em 2010, 2011, né, a contingência da natureza é essa mesmo, né, era um sisteminha de torpedos que se passava, né, tinha uma contratação de um número limite lá que poderia passar, e eu fui até consultar comerciantes hoje, e falar que realmente passavam, avisavam quando vinha. Se a chuva vinha para cá, chegava em Jaú, já torpedeava para andar para São Paulo, torpedeava todo mundo pelo menos se precavia. Não teve uma desgraça que nem essa. Esse sistema ele existe mais hoje na cidade de São Carlos. Tem o pessoal que faz parte da CISC registrado e mais outros, né? Mas, por exemplo, naquele dia não tínhamos previsão. Não tinha previsão. Não tinha previsão. Inclusive, a última vez que a gente passou foi, que tinha que falar no microfone, a última vez que passamos, acho que foi, não sei se foi sexta ou quinta, já não me lembro. Anterior à data, a segunda. Não, agora. A última vez, né? E, inclusive, porque o sistema anterior, eu tentei averiguar, porque os dados tinham sido todos apagados. A gente não conseguiu, em 2013, quando entramos. Até o Ministério Público me cobrou isso. Onde estão esses dados, né?
E recentemente eu cheguei à conclusão que os dados estavam em um celular e esse celular foi devolvido pelo diretor anterior e simplesmente apagaram os dados. E quando a gente entrou, a gente levantou de empresa consultora, alguns agricultores, esse sistema ainda funciona, a gente passa. Na verdade, o ideal é você ter esse sistema, mais o de e-mails, hoje você tem o WhatsApp, o ideal é entrar em toda a forma possível. Da comunicação. Mas eu concordo com o senhor, é importante dar esse alerta. Especialmente, eu vou dizer, retirar carro, o pessoal levantar o material. No relatório vai ver que teve lojas que eles já colocam aquela placa metálica, né, uma comporta, e teve lojas que a comporta foi arrombada. E só para lembrar a quem está ouvindo aí, cada metro cúbico eu tenho 1 tonelada, isso sem contar com a força da água. E na Banes, a água chegou a 1,60 m de altura. Tanto é que eu e a Lili estávamos lá, eu não entrei, eu cheguei até a cintura e já não entrei mais porque estava muito perigoso. E é importante, por isso, o sistema de alerta. Eu vou passar para os vereadores, na verdade, Pedro. Eu queria registrar essas questões agora. Eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado quando manda esses relatórios para fora e quando dá essas relações dos jornais, porque efetivamente você até fez uma correção importante aqui. Deixa a gente até mais sossegado. A prefeitura não vai precisar gastar os 3,8 milhões, eu acho que não vai chegar nem a 200 mil reais, na verdade, no frigir dos ovos, entendeu? Queria passar a palavra para o Freire. E depois, Freire, depois você falar, se você quiser complementar, aonde foi feito tapa-buraco, aonde foi efetivamente, quantos metros quadrados foram feitos, que empresa foi contratada para ceder os 70 servidores, se eles foram além dos da Revita. Viu, Lineu? Essa emergencial é quem pegou para tocar, realmente. Nós fizemos uma parceria entre a obra e o serviço público. O material foi meu, certo? Do meu departamento. E o diretor, chefe de gabinete, acho que do Márcio Marini, que está orientando o pessoal lá no Bertão, o G. Lourenço. E ele que está comandando o Mercadão lá, certo? Agora, a posição de que você queira, onde foi feito os tapas-buraco, eu passo a relação para você com um caminhão só que eu tenho. Entendeu? E também, se quiser, eu peço para ele a quantidade de metragem para fazer para você de que foi feito lá. Eu não tenho esses dados, sendo honesto para você. Entendeu? Ô, Freire, só está o Roselense, você, desculpa, eu tinha levantado no começo que ele chegou ali já. É você, pode ser? Quero lembrar a todos, estão acompanhando inclusive, que o foco aqui é a questão dos gastos em relação, não é a desgraceira que aconteceu, porque nós sabemos, porque nós andamos pela cidade aí. E só lembrar, acho que o Sérgio Rocha está com uma outra casa também do lado do cartódromo, é isso, Sérgio? Ele falou que você acompanha no cartódromo lá. Você está morando no cartódromo? Não, no Cruzeiro ainda, no velho Cruzeiro, né? Vamos lá. Você não entendeu. É que o Sérgio é o seguinte, ele roda a cidade. Catando. Aliás, queria parabenizá-lo pelo que ele está fazendo no serviço dele. Obrigado lá pela emenda que você me mandou pelo Quebec, que era um bairro escuro, hoje está alegre, com muita luz. Muito obrigado. Senhor presidente, vereador Lineu, vereadora Laíde, colegas vereadores, quero cumprimentar o Xireia, o Pedro Cavaleiro. Fala seu nome, né, Xireia? Marcos Antônio de Tomás. Marcos Antônio de Tomás, conhecido como Xireia aqui. Então, eu quero inicialmente cumprimentá-los pelos serviços que vocês realizaram nesse episódio que envolveu essa desgraceira toda na cidade, né, uma coisa que, como o Cavaleiro colocou, não havia uma previsão e, de fato, acabou pegando todo mundo de surpresa, trazendo aí uma tragédia na cidade de São Carlos. Então, penso que cabe aqui meu reconhecimento, porque vocês agiram rápido, né, socorreram todas as pessoas que, de fato, necessitavam dessa atenção da Prefeitura. Achei um momento bastante oportuno para a Prefeitura agir, de fato, ali,
socorrendo as pessoas que necessitavam dessa retaguarda. Não havia outro meio se não fosse através da prefeitura, do bombeiro, da guarda municipal, da polícia militar, de tantas pessoas que se envolveram, da Defesa Civil, que se envolveram nessa questão para poder apaziguar, acertar a situação daquelas pessoas que tanto necessitavam desse serviço nessa ocasião. Mas aí, Xireia, foi falado aqui alguns números, nossa, o som está voltando muito aqui, viu? Foi falado alguns números e particularmente, eu também assustei quando eu vi no jornal esse valor todo. E é preocupante. Por outro lado, eu pensei o seguinte, está aí, na verdade, uma oportunidade desse decreto de emergência, essa situação toda da cidade, Xireia, porque eu tenho sido umas pessoas que eu tenho te ligado quase que 2, 3, 4 vezes por semana, falando de algumas situações que a cidade vive, né? E todos nós, eu tenho certeza que você, o Pedro Cabaleiro, vive isso também, porque nós somos cobrados e eu acredito que o seu departamento é que consolida todas as cobranças aqui da Câmara e da sociedade como um todo. E, no entanto, eu vejo que é um momento difícil para a cidade toda, um momento que a cidade devia entender isso como uma situação não só da chuva que ocorreu naquele dia, mas nós estamos em plena situação de calamidade pública na cidade. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Eu comentava hoje de manhã, não sei se vocês podem confirmar isso, mas o secretário de Transporte e Trânsito da nossa cidade, o Celso Higashi, ele usou de uma metodologia bastante criticada aqui nessa tribuna, nessa casa, que era a instalação dos tachões. Os tachões, por algum motivo, foram retirados, e hoje quem divide o trânsito na cidade de São Carlos são os buracos, exatamente onde estavam instalados os tachões. E a gente não consegue sequer dar uma resposta para a população. Então, quando eu vi aquele número, eu falei, 3.800.000 deve ser pouco, Lineu, para a situação que está a cidade hoje, em razão da falta, da ausência do poder público. Nós estamos até pensando, estamos discutindo com alguns vereadores aqui na casa, de entrar com uma ação civil, ou algum instrumento jurídico, cobrando a prefeitura por obrigação de fazer. Nós sabemos que está com dificuldade, mas nós não estamos vendo ação nenhuma por parte da prefeitura no sentido de tapar buraco. É inaceitável a resposta de que nós temos um caminhão de 5 metros cúbicos para tapar buraco na cidade de São Carlos. Nós estamos perdendo toda a malha viária, porque está indo. Nós vamos entrar o mês de janeiro, que vocês não vão conseguir trabalhar tapando buraco, e vai embora o que tem. Nós temos ruas em vários bairros da cidade que a base asfáltica já se foram. Então, eu penso que 3.800.000, se for nesses 30 dias aí que a prefeitura tem para acionar o governo do estado para recapear, para melhorar, para buscar uma solução, é pouco mesmo, porque tem muito problema. Não sei se a prefeitura deu conta de mapear tudo isso, mas é muita coisa. Os requerimentos, as indicações que passa aqui todas as terças-feiras, chega à beira de 100, 120, 130 requerimentos, todos eles tapa-buraco e limpeza. E nós estamos vendo, né, diante desse número, a declaração hoje, numa rádio da cidade, nos jornais da cidade, que a Revita parou. E aí eu faço a seguinte pergunta, Xé, eu não vou ficar muito aqui nas perguntas, porque muitas coisas vocês já responderam, o Lineu também fez, vai ficar muito redundante e o tempo aqui é curto. Mas eu não vi nenhum decreto decretando dispensa de licitação até o momento para esses serviços que estão sendo realizados. Eu entendi que esses serviços estão sendo feitos pela própria prefeitura. Esse é o custeio que está mencionado ali, considerando o valor a menor, conforme disse o Pedro Cabaleiro, ou existem outros valores que serão publicados nos diários oficiais, decretando estado de emergência, decretando despesas em razão desse estado de emergência. Então, essa é uma pergunta. A outra questão, que aí eu vejo como um problema, Xireia, e esse problema eu quero transferir ele de fato para quem é de direito, que é o prefeito municipal, que essa questão dos serviços públicos da cidade, trabalhar meio período, com todo respeito aos colegas que trabalham nesses setores, mas eu acho isso criminoso, porque é um momento que a cidade deveria estar cuidando dos serviços de prevenção.
Eu moro lá no Santa Felícia. Se você passar na rotatória da Bruno Ruggiero, ou na própria Miguel Petroni, não tem uma galeria, um poço de visita que não está inundado de sujeira. Estão todos entupidos. E vai trazer problema na próxima chuva, se não tiver um serviço de prevenção cuidando desses setores. Então, oi? Não enxerga. Ele está tomado pelo mato, não é mato que tem ali, é um bueiro e está totalmente. E aí essa lama, me desculpa, mas mais lama aqui do que na questão da Somar lá em Minas Gerais. Porque, de fato, nós estamos vendo uma situação que o município está causando, por falta de serviço. Não, Lineu, eu estou aqui exagerando, mas para entender é que faltou o serviço de prevenção. Se não tiver a equipe na rua fazendo a limpeza dos bueiros, não tiver fazendo a poda das árvores, não tiver fazendo aquilo que é essencial, podou a grama aqui naquela semana, na Trabalhador São Carlense, todo o capim que estava ali foi para o rio. E aí vai causar o quê? Vai inundar mesmo. Eu só quero fazer, você não citou a guarda municipal, mas no sábado anterior, teve uma chuva pesada também, e a guarda municipal, eu presenciei, eu estava vindo de São Paulo, 2h30 da manhã, eles estavam lá, sozinhos, tentando controlar o trânsito, teve um trabalho importante. Mas é outra situação também que você vê, e não foi uma chuva tão pesada. Então, precisaria, de fato, Xireia, rever com o prefeito, esse período, pelo menos, ter esse pessoal trabalhando não 4 horas por dia, porque é insuficiente. Entendeu? E agora, com a Revita parada, é pior ainda, vai precisar de atenção. Essa questão dos sofás, tem muito sofá mesmo jogado, cito aqui o Jockey Club, o Paulistano, tem muito sofá lá. Aí aproveito que essa sessão está sendo transmitida, televisionada, que a população colabore, né, levando no ecoponto para evitar esse tipo de problema. Da dengue, eu tenho certeza que o Freire vai falar, não vou entrar nesse assunto. E era isso que eu tinha para questionar só. Tá? Obrigado. Gabarito quer falar? Pode falar. Freire. Só rapidinho sobre a questão da guarda. Existe um plano de contingência que depois vou fazer chegar para cada vereador, onde os diversos órgãos têm uma função em caso de quando pega toda a cidade a emergência. No caso da guarda municipal especificamente, a rotatória do Cristo e a região do cartódromo, eles já têm cavaletes da Defesa Civil e a gente aciona e eles fazem um fechamento em qualquer horário. Então, é um trabalho muito nobre, que eu acho que até está além das funções deles, assim como também dia 22 de outubro passado, nós tivemos muito vento na cidade e tivemos 35 pontos com fiação quebrada. E eu vou ser sincero, se não fosse pela Polícia Militar, que começou a colocar viaturas em cada ponto, não teríamos ter gente eletrocutada, porque eu não tinha nem equipamento para colocar em cada lugar e deixar. E a Polícia Militar foi atendendo. Então, a Guarda, a Polícia Militar, normalmente fazem um serviço assim essencial numa situação de contingência assim. Só queria esclarecer isso. Antes do Freire falar, a Laide me lembrou, agora mesmo também sou testemunha, que na região do cartódromo tem uma entidade chamada Amor, Associação dos Moradores daquela região da cidade, que eles têm um trabalho de educação ambiental muito grande. E são responsáveis, inclusive, por parte da limpeza do córrego ali, da beira do córrego ali, da Santa Maria do Leme. E também os moradores do lado de cima, dos dois lados da verdade, pagam, do próprio bolso, pagam limpeza há muitos anos daquela região do Santa Maria do Leme, que antes de chegar a passagem do cartódromo, na verdade. Então, eu queria fazer esse registro, porque é uma entidade que merece o respeito por ter esse trabalho, inclusive, ali naquela região. Freire. Parabéns, Leneu, pela audiência. Xireia, Pedro, prazer tê-los aqui com a gente. Vocês sabem o respeito que a gente tem por vocês dois. Xireia, um amigo de infância do futebol, eu sempre digo que é o meu centroavante preferido, queria ver no Corinthians. Xireia? Não, aqui de São Carlos. De São Carlos, você veio para cá, né? Eu já estou aqui 43 anos, Leneu. Eu sou velho dessa cidade, né? Xireia é um ótimo centroavante. Pedro, na verdade, algumas questões. Eu ouvi na imprensa o Corpo de Bombeiros dizer que sequer foi chamado para ajudar na enchente. Eu queria que você me respondesse por que não chamou
ou se isso não é verídico. Eu vi na imprensa o comandante dizer que não foi chamado, né, no dia do ocorrido. Mas o que eu quero mais aqui fazer são sugestões. Lino, só uma confirmação, você convidou o Márcio Marino, não? Para estar aqui hoje? Não? Eu acho que o Márcio era a peça fundamental, né? Ele é o grande secretário de obras, de trânsitos, né, de trânsito da cidade. Ele é o todo-poderoso secretário, ele comanda aí, quem faz obra é ele, quem faz obstáculo é ele, quem tapa buraco é ele, se tem obra emergencial é ele, né? Eu acho que o Márcio tinha que estar aqui hoje para responder aonde ele vai gastar e as obras que ele vai fazer com esse tamanho e valor decretado pela emergência. Já foi consertado aqui, mas eu acho que o Márcio, né? Isso tem a ver com o trânsito, isso tem a ver com obras, e é a secretaria dele. E habitação também, que hoje, né, ele é o super secretário hoje, né? Inclui três... Só um detalhe que eu esqueci do começo de falar, além do diretor do Departamento de Defesa Civil, que honrou essa casa, sua presença, além do Marcos Antônio Tomás, secretário de Serviço Público, foi também convidado a estar presente aqui, tem a ver com a decretação do estado da situação de emergência e também com os gastos, que é o secretário de Governo, o senhor Valdemiro Wendel Oliveira, que infelizmente não compareceu. O Márcio não. O Márcio não. Não, né? A gente entendeu que o Xireia daria conta, porque a questão de serviço público é parceira. Desculpa, mas eu acho que o Márcio fugiu um pouquinho da responsabilidade, né? Desculpa que foi a crítica que é o Márcio, porque o Márcio é a pessoa diretamente que vai construir alguma coisa, pelas obras. É ele que vai mexer no anel viário, se for o caso, pelo trânsito, não é? Então, mas aqui eu quero, na verdade, fazer algumas sugestões. Pedro, o que precisa, se você não fez ainda, fazer, é cadastrar todos os comerciantes e toda a população nas regiões que têm tido enchente. Lá na cidade de Araci tem umas casas feitas, 6 ou 7 casas, né, ali atrás do Centro da Juventude, um pouquinho para cima, que toda chuva as casas são invadidas pela enchente. É um absurdo aquilo. E a Proab não toma nenhuma providência em mudar e remover aquelas famílias dali. É um absurdo. Toda chuva ali, a IPTV já esteve lá, as galerias lá continuam. Na Araci. Tem um esclarecimento, Frei, até aproveitar a oportunidade. Aquele caso, ele está parcialmente resolvido. Por quê? Hoje é dia 10, não, hoje é dia 14. Então foi assinado no último dia 10, nós fizemos gestões, negociações com a Proab, as 3 famílias da lá de cima, da Martins de França, que chama a rua. São 6 famílias, né? 6 estão do lado de baixo, mas as 3 mais prejudicadas, que sempre a água entra, elas foram removidas esse dia, agora final de semana, mudaram para 3 casas que a Proab vai arcar com aluguel por 1 ano, na verdade, para elas, enquanto a Secretaria de Obras vê a solução na rua, que é uma solução mais complexa, tem que fazer galeria e tal. As 3 casas de baixo, na verdade, se você isolar a chuva do lado de cima, deixar o problema nas casas, vão ficar desocupadas, a água não chega, mas também tem que ser resolvido. Em definitivo, a solução é a Secretaria de Obras, mas é uma obra que tem que fazer, um projeto, uma galeria, descer a rua do lado. Agora, as 3 famílias foram removidas, já está sendo hoje, porque o contrato foi assinado no último dia 10. Na verdade, Enel, eu falei com o Mauro, eu estive lá, fiz reunião com as famílias, e elas estavam sem resposta naquele momento da Proab, naquele momento da reunião que eu fiz lá. Eu os orientei na época a procurar o judiciário. Eu orientei isso na primeira enchente que teve lá, eu estive lá, a Proab estava meio arredia, não queria atender, eles queriam uma casa nova, não foi dada, então eu pedi para mover uma ação contra a Caixa e contra a Proab, que era o correto naquele momento. Se está havendo um entendimento, melhor. Mas lá, de novo, Márcio, horas, trânsito, de novo, Márcio. Então, veja bem, a sugestão que eu quero fazer, Pedro, fazer um cadastramento na área central de todos os comerciantes que tiveram e que estão tendo prejuízo. Se for o caso, montar uma sirene na Baixada. Uma sirene, acabou a energia, tem que ter uma forma de funcionar ela lá. Porque não é possível que as pessoas vão ver seus carros sendo levados e não tem uma sirene para avisar. As pessoas não levantou a sua mercadoria porque não sabe que a água vai chegar e vai invadir. Então precisa cadastrar, além do torpedo, que tem que ser público,
tem que ter um telefone para eles e tem que ter ali um cadastramento e uma sirene. Porque não é possível, né, Laíde? Toda vez que tem enchente ali, a gente vê automóvel, freezer, sofá sendo levado. Tem que ter um sistema ali de aviso à população. E toda vez que você tem uma informação, tem que avisar. Estado de alerta. Você tem que ter uma forma direta de avisar. Você está lá, está viajando, você vai mandar mensagem pelo celular. Dá um jeito. Nós temos que fazer alguma coisa para minimizar o sofrimento e o prejuízo do comércio. Senão, daqui a pouco vão fechar as suas portas na Baixada. Vai ter prédio ali que ninguém quer mais. É o que vai ocorrer. O lucro que teriam de ter esse final de ano não terão mais. Os prejuízos que tiveram, todo o lucro até janeiro não vai suprir lá, o prejuízo que tiveram. A prefeitura é responsável por isso. Porque toda vez que vai um boleto e não é pago, a prefeitura manda ajuizar a ação. Tem que se fazer. Agora, sugestão, limpar as galerias da parte baixa da cidade. Lá no Bicão tem uma galeria que eu pedi ao Tireia faz 60 dias, tá lá. Toda vez que chove, tem uma lagoa no meio da rua lá. Ali perto do cartódromo, em frente ao posto de gasolina, eu liguei, passei para o Tireia também, falei para você. Lá continua entupido o bueiro lá. Chove, tem uma lagoa lá vai ter um acidente. Então isso prova, você pega aqui do lado da rotatória do shopping, ali da Baixada, próximo àquela loja de tintas, aquela loja de tintas, as galerias ali são pequenas, é um absurdo. Ali a galeria é pequena, Laíde, não cabe a água nem de uma neblina. A enxurrada já forma no meio da rua, ela nem vai para o rio, porque não tem como ir para o rio. Ela acumula no meio da rua porque a galeria está entupida e é pequena a vazão. Qualquer servente de pedreiro vê isso. Qualquer servente de pedreiro vê isso. E o secretário de obras não faz nada. E de trânsito. Eu queria saber qual é a grande obra que o Márcio está fazendo, para não ter tempo de ver essas pequenas coisas. Você tem que limpar a galeria, Sheila, mas ele tem que fazer. Olha, o Freire, eu vou ser muito claro para você. Ali no cartódromo, as galerias, as bocas de lobo ali, pequenas, estão de 30 a 40. Certo? No mercado também ocorre, tem umas de 30, umas de 40, umas de 60. O correto seria de 80 a 1. Só que, para você fazer essa obra hoje em São Carlos, eu vou ser muito honesto. O prefeito já está pensando em fazer isso no ano que vem. O problema não é a limpeza, é barata. Não. Ele não está fazendo limpeza, Xiré. Não, o que acontece por ele, isso aí eu tenho até em prova para você. Eu vou lá, limpo com você de manhã. Aí, um vento, 1h da tarde, joga tudo para o bueiro. Por quê? As árvores ficam muito encostadas perto do rio. O que acontece? Aquelas árvores soltam muitas folhas e também, se você ficar ali no posto, que eu já fui lá, se você ficar ali no posto de gasolina, perto do cartódromo, você vai perceber o seguinte, tem muito comerciante, ou os pais estão andando com as crianças, o que acontece? Ele está comendo alguma coisa, pega a sacolinha, puf, joga perto do bueiro. Já foi falado, um dia eu falei assim para o rapaz, ela falou, olha, você jogou dentro do bueiro o saquinho, a chuva leva embora. O que acontece? Você vai arrumar encrenca. Agora, o que você falou é verídico. Só que, veja só, São Carlos vai ter que passar uma reformulação muito grande, Freire. Principalmente, Baixada do Mercado, as galerias não suportam, são muito pequenas. Porque São Carlos foi construído, você sabe muito bem quanto tempo tem ali. Certo? Aí que foi feito na época do outro prefeito, foi feito um outro vergalhão, certo? Da lá na Comendador Mário Mafei, né? Que não foi utilizado, quer dizer, que lá está parado. Na verdade, deixa eu até te corrigir, eu ia falar essa sequência. A gestão Melo, né, tentou desviar a água da Avenida São Carlos. Eu não sei, a gestão. Gestão Melo. Tentou desviar a água da Avenida São Carlos, que é jogado no rio. Ali na Gimiliano Costa foi feita uma grande obra, né, Leonel? Consumiu alguns milhões. Essa obra está enterrada lá. Está enterrada lá. Fizeram parte ali próximo da Gimiliano, próximo da Banes, ali também foi feito um pedaço. Foi feito um grande pedaço lá abaixo da rotatória, onde nós falamos agora há pouco que a obra é mal feita, que daqui a pouco vai soltar de novo aqui lá. Então, veja bem, é preciso que os prefeitos dêem continuidade na obra do outro.
Porque se os prefeitos tivessem dado continuidade naquela obra que ficou enterrada lá, eu tenho certeza, a metade daquela água não estaria sobre o asfalto. Ela teria vazão. Toda a água da avenida, que é captada por toda a extensão da Avenida São Carlos, que chega no mercado e que transborda ali, seria desviado na Geminiano Costa. E a obra está lá parada. Então, veja bem, nós temos um rio, o rio da Lagoa Serena, que está embaixo das lojas. Se ninguém fizer em cima se ninguém fizer em cima da rua ali, rasgar a rua e fazer novamente, tem que mudar para a calçada, a água potável, ligar nas lojas, e tem que rasgar aquela rua e fazer uma grande obra ali, ué. De repente, os 13 milhões é para isso, né? Vão rasgar ali a Episcopal, né? Lá da Lagoa Serena até o Mercadão, aí vai chegar na Geminiano Costa ali, e desviar. O que precisa, na verdade, é uma obra de menos de 1 quilômetro. É 500 metros de uma galeria de 6 por 6. Só que precisa de prefeito da cidade que tenha coragem, boa vontade política para fazer. Não pode ter um secretário de obra capenga, que não tem visão. Nós temos que reconstruir, no meio da Episcopal, nós temos que reconstruir novamente um leito para o rio, no meio da rua. É preciso mudar o encanamento, o esgoto para a calçada e rasgar o meio da rua. E fazermos isso, canalizar o rio e terminar a obra que está lá parada, enterrada, que é dinheiro nosso, na Geminiano Costa, e jogarmos essa água lá embaixo. E lá perto da rotatória do shopping, fazer galerias maiores, para a água ficar parando, porque a água vai empoçando, quando chega outra água, você tem água empoçada lá, a água não foi embora. Toda vez que você não limpa as galerias na beira do rio, a água acumula, e quando chega uma grande quantidade de água, aí sim, transborda. É preciso que na medida que vai chovendo, a água vai escoando, para não acumular, e lá continua acontecendo isso. E ninguém faz nada, Lineu, é absurdo. Qualquer servente de pedreiro sabe disso. Nós temos engenheiros que não vê isso. Parece um absurdo. Eu não vou falar da obra lá da linha da FEPASA, porque o Nilton já arrumou os 5 milhões que está parado no banco, né, Lineu? Que não foi usado até hoje. O Nilton arrumou o dinheiro e não foi usado para fazer aquela obra. Quer dizer, nós precisamos de atitude. Não adianta ficarmos aqui chorando o leite derramado, porque o prejuízo não está na prefeitura, não. O prejuízo é do comerciante. Comerciante que já teve prejuízo por causa da crise o ano todo, que pelo menos visava, ao final do ano, ter um certo lucro no seu comércio, tiveram um prejuízo e muitas portas vão fechar. E nós, eu quero parabenizar, Lineu, pela preocupação. Parabéns pelo exercício do teu mandato, porque você realmente está preocupado. A tua discussão aqui é muito mais aprofundada do que o que se vão gastar. Parabéns pela atitude. Nós precisamos cobrar, porque não é possível que as coisas continuem como estão. Ali na Baixada do Mercado, Xireia, devia ter uma grande placa ali. Estamos sobre o brejo. Você sabia que ele era brejo? Sinceramente, não. Ali era brejo. Ali era leito do rio. Escoaram a água e construíram em cima do brejo. Construíram em cima do rio. Você vai lá, a Geomete, a Pernambucana, Casa Bahia, todas aquelas lojas está em cima do rio. Foi além do brejo, em cima do rio. E é preciso criar de novo um outro rio para a água sair. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar aqui conversando aí, de conversa fiada. E o comerciante está de saco cheio da gente. O comerciante está de saco cheio do político, que só promete e não toma providência. Continua lá o problema, continua os comerciantes tendo prejuízo. E a gente só manda a conta do imposto no final do mês. Mas eu fico aqui, Xireia, a minha sugestão. Procura limpar as galerias da região, nas proximidades dos rios da cidade. Porque quando a água começar a chegar, ela vai ter vazão, ela não vai acumular. E está acumulando. Se o povo não tem consciência e está jogando sacolinha na rua, é preciso que a campanha que vocês deviam estar fazendo, e que não estão, da dengue, de limpeza da cidade,
tivesse uma campanha orientando o povo que lugar de lixo é no lixo. Cadê a campanha que não tem? Absurdo. Faixa para a obra que vai inaugurar tem um monte, Laíde. Mas não tem uma faixa na cidade, educando a população para não deixar sacolinha na rua, não jogar fora, para não ir para o terreno baldio. Não se tem uma campanha bem feita. É tudo campanha meia boca, criada no fundo de uma sala que ninguém entende porque nunca andou a pé na rua. Antes de passar para considerações finais do Cavaleiro, do Marcos, o Sérgio ele queria falar, mas se ausentou. Laide quer usar a palavra? Pois não, Laide. Boa tarde, Xireia e Pedro. Boa tarde, Laide. Então, é uma curiosidade, na verdade eu não tenho conhecimento, eu queria saber do Xireia, esses 8 caminhões de lama que foram recolhidos, aonde que eles são levados? Para onde que leva essa lama? Eles estão indo para o aterro, né? Nós temos um aterro, onde a CETESB nos deu uma autorização. Mas veja só, até teve 2 ou 3 que estavam limpas, a terra. Se você for na garagem, você vai ver lá que descarreguei lá. Agora que estava sujo mesmo, entendeu? Aí não tinha condição. Porque a gente às vezes depende do local, localização, principalmente em fazendas, a gente utiliza esse material, que depois a gente joga um resíduo sólido moído em cima. Então esse material a gente utilizou, entendeu? Ainda bem que você teve essa iniciativa de separar o que era reaproveitável, né? E esse aterro onde que fica, Xireia? É no Guaporé. Lá onde era antigamente. Isso, onde era antigamente. Ele foi só para resíduo sólido, entendeu? Tá certo, muito obrigada. Nada bem. Sérgio. Quero cumprimentar o Lineu Navarro, na presidência dessa audiência pública, cumprimentar o Xireia, secretário de Serviço Público, o Pedro Cavaleiro, Pedro, tá? Laide, pessoal aqui que está presente. Ô Pedro e o Xireia, eu quero parabenizar vocês, Xireia. Eu acompanhei o trabalho da Secretaria de Serviço Público, do pessoal da Rita, as obras que vocês estão fazendo aí na Baixada. Hoje mesmo passei ali, tem mais de 10 funcionários do Serviço Público, fazendo aquela calçada ali na rotatória, estão trabalhando ali todos os dias. Eu passo ali e confiro, né, um trabalho de vocês rápido que aconteceu, um trabalho excelente, parabenizar a tua equipe pelo trabalho que vocês fizeram ali, né? E o problema da enchente na cidade de São Carlos, foi falando já, o Freire falou tudo que tinha que ter falado. Isso aí vai ter sempre, não vai resolver o problema. Essa semana, Lineu, acompanhando lá o Mineirinho, a água que vem lá do Santa Felícia, que vem lá do Santa Angelina, da USP 2, do Faber-Castell, né? Aonde chega ali no cruzamento da rotatória, se passa em 2 manilhas desse tamanho. E eu vejo ali, fazendo a obra ali, estão mexendo naquela obra, Xireia, e não estão ali larguecendo, aumentando aquela vazão daquela água, né? Até eu passei ali, conversei com o engenheiro da empresa responsável, falou, não, isso aí é normal, isso aí não tem nada a ver. Mas eu já vi enchente ali, só do Mineirinho, choveu lá na cabeceira, e o trânsito parou ali, por quê? A vazão não passou em 2 manilhas. Isso é gestão, não é da agora, é gestão que vem já de muitos e muitos anos para trás. Eu acho que quem construiu aquilo ali faltou visão, né? Eles querem que passe São Carlos dentro de Ibaté. Isso aí é meio complicado, não tem lógica, entendeu? O que acontece na cidade de São Carlos. É que nem o centro nosso. Nós temos ali vamos dizer, ali para cima da Avenida São Carlos, chama ali a galeria de água. É uma galeria enorme, que cabe muita água, mas se for lá embaixo, na vazão, é a metade. Né, Cavaleiro? É a metade que tem aqui em cima. Não adianta, enche ali, mas não tem vazão. A semana eu estou olhando ali, observando, a galeria aqui em cima é enorme, e a saída desse tamanhozinho, a boca lá embaixo. O emissário é muito pequeno para o tamanho da cidade hoje. Então vai ter enchente o resto da vida. Sérgio, aquilo que eu falei para você já, olha,
Uma obra dessa, devido também aos bloqueios, ficamos sem dinheiro, certo? A intenção do prefeito era arrumar a baixada. E ele está pretendendo para 2016. E assim, disse para mim, para mais, acho que para o Márcio Marinho, tivemos uma reunião sobre isso. Aliás, já falar para você o seguinte, Pedro, não é Pedro, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, já estamos criando uma emergência que a gente ficará à disposição da população em caso de chuvas, quer dizer, para não acontecer o que aconteceu. A gente estava desprevenido. Então, eu já vi problema de enchente, moro em São Carlos 10 anos, o Lineu sabe, né, Lineu? Ponte rodou aí na região da USP e ficou 2 anos sem construir uma ponte. A ponte da Água Fria, que foi uma polêmica, que a enchente rodou, caiu o carro, morreu gente. E eu vi aquele pessoal ali do outro lado, né, ficou ali 6, 8 meses, sem passagem ali. E o governo municipal esperando uma verba do governo do estado, uma briga danada, uma ponte que custava R$400 mil, que na minha visão era uma ponte que fazia com R$50 mil de emergência, né? Colocava ali 3 eucaliptos ali, fazia uma ponte de madeira, resolvia o problema numa semana. E aquilo aí ficou 8 meses, é uma polêmica ali que eu ficava, meu Deus do céu, São Carlos deixou uma ponte de sítio. Qualquer fazendeiro, qualquer sitiante fazia uma ponte daquela ali e fica ali 8 meses, parado. E o pessoal dando uma volta de mais de 10 quilômetros. É coisa absurda que aconteceu, né? Eu fico olhando hoje a Secretaria de Serviços Públicos, uma cidade que tem 250 mil habitantes, nós não temos um equipamento, não temos frota, não temos caminhões, não temos pá carregadeira. A gente vai no almoxerifado nosso, na garagem, que chama garagem, nós não temos maquinário, nós não temos caminhão. Tem um município aqui vizinho, você sabe, que é muito mais pequenininho, você vai lá, os caras têm 15 caminhões vasculantes, tem 5, 6 pá carregadeira, pá niveladora, ref escavadeira, para fazer um serviço de emergência. E São Carlos, nós não tem nada, né? Você sabe que a zona rural nossa está abandonada, vem de longos e longos tempos. O chacreiro, esse dia eu fui na fazenda Pichoxó ali, fazer uma visita, a estrada está intransitável, né? Isso aí não vem de agora, vem de vários e vários anos para trás. Então, eu acho que faltou gestão, faltou vontade de criar equipe, maquinário, e fazer essas vazão ser muito mais ágil, né, para a vazão das águas. Espero que a próxima administração que vem aí, o próprio prefeito, que tenha essa ideia, né, de montar uma patrulha mecanizada em São Carlos, com maquinário para uma emergência. A própria prefeitura tem aí para resolver o problema de enchente, limpeza na cidade, limpeza contra a dengue, entulho para a cidade inteira. Eu já fiz isso aí várias vezes no meu caminhão, que não é serviço do vereador, mas eu, como morador de São Carlos, eu me sinto na necessidade de ajudar e ponho à disposição a que você precisar, tá? Eu tenho 2 caminhõezinhos lá, eu tenho a minha equipe, ponho gente para ajudar a fazer a limpeza da cidade. Eu já fiz isso dia atrás e continuo fazendo, sem mostrar. Perfeito, Falou, Sérgio. Eu vou passar a palavra para os Pedro, depois para o Marco, para a gente poder ir acabando essa audiência pública. Ele, se quiser usar, fala a palavra, obviamente. A Laide, falar alguma coisa, Laide? Não, eu só queria frisar que a Defesa Civil entende que é direito do cidadão reconhecer os locais onde tem risco e qual é o risco. Inclusive, te passei aí um projeto, esse foi feito a pedido do Dr. Sérgio Oliveira e o Dr. Funari, pediram no início do mandato, e para colocar placas onde nós temos áreas de alagamento, para que o cidadão saiba o risco que ele está correndo. Então, deu chuva forte, para ele evacuar do local, para ele sair. Agora estou indo atrás dos recursos, porque essa placa não existe por norma no Brasil. Talvez vai ser a primeira cidade do Brasil que vai ter implantada em todas as áreas de risco. E foi desenvolvida por alunos de engenharia ambiental, essas placas. E a gente está vendo recursos, até talvez, pode ser do próprio Ministério Público. Mas eu queria só deixar frisando isso aí, é um direito do cidadão. E aquele relatório que surgiu, que o IPT fez, nós estamos desenvolvendo um folder que será distribuído para a comunidade também,
com o intuito de passar essa informação. E o que o vereador Freire falou, a gente está fazendo o que a CISC, o Luiz Fernando, né, nos propôs, deles chamarem, e a gente vai fazer uma ligação só. E eles distribuem. A ideia é essa. Outra coisa que o Freire falou da reclamação do bombeiro, na verdade, a gente não tinha como dar o alerta de uma situação que a gente não sabia. Os nossos pluviômetros, às 15h30 mais ou menos, registraram 58 milímetros. E aí a gente veio para o mercado, mas já estava alagado. Então, eu até trouxe um PowerPoint aí para mostrar, etc., tecnicamente, como se formou. Mas, enfim, a natureza está mais rápida que a tecnologia. E, por isso, é muito importante todo mundo se unir, discutir e chegar a consensos, né? Mas eu vou pensar que é importante o plano diretor de drenagem precisa ser visto e dado como prioridade. É muito importante isso. Marcos. Vereador Aíde, o Sérgio, que já se foi, o Freire, queria agradecer a oportunidade de você, Lineu, esclarecer esse, que eu vi foi um mal-entendido aí, jornalista, talvez foi até falha nossa, né, Pedro? Porque, como faz parte do nosso governo, foi falha nossa. Eu sempre falei o seguinte, se a gente está com o governo, a gente tem que estar com o governo, ao lado do Paulo. Outra coisa por exemplo, a limpeza, que nem o Sérgio Rocha falou, das vicinais. Olha, eu estou trabalhando com 3 máquinas velhas, mas se for ver o que meus meninos fazem nas vicinais, eu tenho todos os dados de onde é feita. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma obra ali perto do Recreio Campestre, que faz 12 anos que não consegue fazer nada, mais de 20 anos lá. Acho que você deve saber disso. Estamos acabando uma obra lá, fantástica, certo? Estamos fazendo as vicinais na maneira do possível. Por quê? Como a gente teve os bloqueios, não teve condição de pegar máquinas pelo Mais Cidade, não teve condição de comprar máquinas. Eu fiz, se você quiser, eu tenho ofícios desde 2013 pedindo maquinário para a prefeitura, ou seja, para o meu querido prefeito. Só que veja só, como você vai comprar sem dinheiro? Agora, eu tenho certeza que em 2016, como que parou esses bloqueios, eu tenho certeza absoluta que a gente vai arrumar a cidade do jeito que o povo merece, São Carlense. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo e dizer que eu estou 24 horas, meu telefone todo mundo sabe que aqui, o que precisar, eu vou fazer. Até você mesmo, você viu que, parabenizar você, que você foi lá com aquela turma das casinhas da Proab, como vereador, só você participou daquilo. Queria parabenizá-lo. Eu não puxo o saco, não, viu, Leonel? Eu falo, você me conhece tanto fora daqui como dentro. A Laíde, parabenizar você, Laíde, pelo que você tem feito no Canil, no parque que você tem ajudado também. Parabenizar a todos os seus meninos que trabalham com você. Aliás, eu não só sou secretário deles, mas eles estão sempre comigo. E parabenizar todos os meninos da DLP nessa catástrofe que trabalharam intensamente, e alguns foram trabalhar, e pessoas que já tinham sido exoneradas, certo? Foram porque eles gostam da cidade, e eu quero parabenizar a todos. Muito obrigado. Eu queria, antes de terminar, só fazer 2 lembranças. Uma, que o Plano Municipal de Drenagem, já ia falar na primeira vez, ele foi aprovado aqui no começo de 2014 para essa casa. Só que eu acho que, da forma que foi enviado para cá, ele é uma coisa que até obras se chocam com outras obras propostas lá dentro. Ele foi, infelizmente, muito mal elaborado, na verdade, porque foi uma coxa de retalho de vários projetos. Você citou do Suami. Lá dentro está ele também, entendeu? Tem ele e tem outras, olha, dezenas de projetos lá, na verdade. Foi um montuado de coisas quando ele chegou aqui na casa e foi aprovado da forma que veio. Ele é uma lei, na verdade, tem pouquíssimos artigos e tem volumes de anexos, de projetos, né, que eu nem sei se seriam mais cabíveis na cidade, coisa de 20 anos para cá. Eu acho que foi uma coisa totalmente errônea que foi feita para cá e foi aprovada a toque de caixa porque tinha relação de alguma coisa, algum recurso que precisava ter aprovação dele para junto ao governo federal tentar. Tá?
mas pegar ele é uma lei hoje totalmente ultrapassada, até porque tem coisas que não se compatibilizam entre as coisas propostas ali dentro. Tá? Dito isso, eu queria, dar por encerrada essa audiência pública, agradecer mais uma vez a presença dos dois que estiveram aqui, do Pedro, pela Defesa Civil, da funcionária também que está aqui da Defesa Civil, do Marcos Chiré, que esteve aqui, secretário de Serviço Público, lamentar a ausência do Valdomiro Bueno, que é o secretário do Municipal do Governo, que poderia talvez acrescentar alguma coisa em relação à questão legal da dispensa de licitação, fruto do decreto feito pelo senhor prefeito municipal, logo após o ocorrido no dia 23 de novembro. Registrar mais uma vez a presença da Velaíde, dos vereadores Sérgio, que esteve aqui, do Bragato, do Roselei e do Sérgio Rocha, do Freire, do Sérgio, Roselei e o Bragato. Tá? Agradecer a presença das pessoas que estiveram aqui, agradecer aos funcionários do nosso serviço da casa e dar por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.